fracasso. Aí ele faz igual o profeta Elias, deita debaixo de um pé de zinco e pede a morte, porque provoca isso. Eu falhei. Entende? Agora, como essa mensagem chegou para esse povo? Como é que essa mensagem chegou a esse povo? Porque sou eu que conheço o plano que tem para vocês. Um povo que havia fracassado. Um povo derrotado. Porque sou eu que conheço o plano que tem para vocês. Entre linhas, eu entendo que essa mensagem estava dizendo assim, olha, o que falhou foi o plano de vocês. Os sonhos que não se cumpriram foram os sonhos de vocês. Sabe, irmão, aquele momento que o casamento não dá mais certo. Sabe aquele momento que o dinheiro acabou? Uhum. Sabe aquele momento da enfermidade? Sabe aquele momento que a deportação ela bate na porta? Sabe? É como se o profeta, como se Deus dissesse assim, olha, isso foi o plano de vocês. Isso foi o projeto de vocês. Mas bem sei eu o plano que tenho. O que o profeta começa a dizer? Deus está lembrando. Mas bem sei eu o plano que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus está lembrando que eu planejei não falhou, não. Deus está lembrando, eu que sei o que está acontecendo. E quando a gente pensa que os nossos planos falharam, os nossos projetos se encerraram, enquanto nós pensamos que acabou, os planos de Deus continuam a todo vapor. Às vezes nós decepcionamos com os nossos projetos. Às vezes nós nos decepcionamos com os nossos planos. Mas os planos de Deus continuam a todo vapor. E a Bíblia confirma isso. Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diz o Senhor. Os planos de Deus, Ele não falha. Os planos de Deus estão intactos. Os planos de Deus é seguro. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós nos decepcionamos. Nós pensamos em levantar a bandeira de rendição. Nós pensamos em jogar a toalha. Mas o que Deus planejou, o que Deus projetou permanece e vai cumprir. Essa mensagem, essa carta que Jeremias escreve. Que planos são esses, pregador? Que planos são esses?
O versículo que nós lemos, 11, continua. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Vamos lembrar do cenário. O cenário era caos. Esse era o cenário. Como eles estavam? Salmos 137 que nós lemos aqui. Penduraram as harpas nos salgueiros. Penduraram os instrumentos nas árvores. Deixaram de lado. Manassés, o que significa isso? Pendurar as harpas no salgueiro. Pendurar as harpas no salgueiro aqui significa desistir. E é pior ainda. É desistir. É parar de cantar. É parar de orar. Pendurar as harpas no salgueiro significa eu não vou cultuar mais. É como você pegasse esses instrumentos e deixasse de lado. Chega. Eu desisti. Deu errado, pastor Marcelo. Deu errado, pastor Tiago. Para que isso? Não preciso de mais isso. Como é que nós vamos cantar se tudo deu errado? O que nós vamos fazer, Fernando? Pendurar as harpas no salgueiro significa deixar a fé. Por causa de quê? Por causa de planos pessoais. Por causa do egocentrismo. Por causa do próprio ventre. Se for aplicar no nosso tempo, pendurar a harpa no salgueiro significa deixar de cultuar Deus. Abandonar a fé. Perder a esperança na boa dádiva que vem do alto. Aquele que pendura a harpa no salgueiro, ele não canta mais. Ele não ora mais. Ele não sente a alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus falhou. Porque Deus não é bom. O que nós estamos entendendo que é porque os seus planos não deram certo, seus próprios planos, os nossos próprios planos. Escreve, Jeremias! Não tenha medo. Escreve. Data. Anota. O profeta é bruto. Tem profeta que não gosta nem que grava ele entregando profecia. Vai que não cumpre. Mas Jeremias não escreve, Jeremias. Essa carta vai passar pela corte real. Essa carta vai ser enviada com autorização do rei. Manda essa carta para aquele povo que está no caos. Manda essa carta. Agora é a hora, Jeremias. Tudo que eu mandar, onde eu te mandar, tu irás. Tudo que eu mandar dizer, tu dirás. Então escreve, data. Faz isso. Faz isso. Escreve para aquele pessoal que está decepcionado. Escreve para aquele povo que pendurou a harpa no salgueiro. Está lá o povo decepcionado. Aí chega essa mensagem. Ora, bem sei eu que pensamento eu tenho a vosso respeito. Aleluia. Eu conheço vocês mais do que vocês mesmos. Grande Deus. É verdade. Está tudo bagunçado. Mas bem sei eu. Entenda, querido, quando Jesus diz sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados são os que choram. Entenda quando Jesus diz que bem-aventurados são os que têm fome. Entenda quando ele diz que bem-aventurados são os pobres.
o que o profeta quer dizer? Olha, os seus planos acabaram, os seus planos falharam, agora o meu vai entrar em evidência. Escreve, Jeremias, para esse povo. Diz o Senhor, para quem estava sem esperança, para quem estava sem rumo, para quem não sabia mais o que fazer, assim diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano a vocês. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Escreve aí, eu sei o que está acontecendo. Escreve aí, eles vão entender que eu assumi o projeto. Como é que está? Decepcionado? Está pensando em abandonar a fé? Como é que está a sua situação? A palavra de Deus ao nosso coração nessa manhã é momento de nós pegarmos as nossas harpas. Momento de tirarmos a poeira dos instrumentos. Sacudir o pó. Soprar. Há um convite de Deus para nós nessa manhã. O caos não foi ele quem provocou. O plano não foi o dele que falhou. Ele permanece todavia fiel. O projeto que ele tem para nós, queridos, é um projeto de amor. É um projeto amoroso. O caso é amoroso. Ele nos ama. Vai, Jeremias, agora eu vou assumir. Escreve essa carta. Escreve essa carta. É momento de pegarmos as harpas, tirarmos ela. Nossos planos fracassam. Quando o nosso projeto não tem mais como caminhar. Aí Deus, ele entra com a solução. Ele assume a direção. É isso que Deus estava falando com o povo, com o seu povo. É isso que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. É isso que Ele está falando. Você, querido irmão, que situação você tem vivido? Qual é a fase que você tem passado? Qual é a fase? Você tem meditado no caos? Ou você tem tocado a harpa? Que atitude você tem tido? Os israelitas, eles entenderam isso. E Lucas, eles voltaram a adorar. Que a mensagem foi o seguinte: ó, vocês construem casas, têm filhos, vivam vida, ora pela paz da cidade. O profeta, ele data um tempo do cativeiro. O tempo de Deus não é o nosso. Outrora os profetas falaram de bênção, que ia passar rápido. E Jeremias escreve 70 anos. Anota. Ao profeta Bruno aí. Ele faz isso. E os israelitas entenderam isso. Se você ler Ezequiel 37, Deus promete uma restauração através do vale de ossos secos. Deus promete uma restauração. O capítulo 36 também. O profeta convoca o povo para um concerto. E, queridos, a profecia do profeta, ela se cumpriu. E Deus, Ele continua operando o seu plano. Porque Ele é fiel.
Deus, ele permanece operando o seu plano, o seu projeto. Deus, ele continua trazendo água. Assim como fez com Agar, Ismael, ele continua trazendo água em meio ao deserto. Deus, ele continua cuidando dos nossos filhos, assim como ele cuidou dos filhos de Jacó. Deus, ele continua operando ou multiplicando a farinha da panela. E também o azeite da botija. Ele é fiel. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Deus, ele vai continuar cuidando. Deus continua operando milagre. É o momento de você tirar a harpa do salgueiro. Não é momento de você parar. Essa conversa de querer desviar, isso é conversa do maligno na sua mente. Às vezes nós mesmos nos embolamos. Está escrito aqui assim, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios problemas. Nós mesmos nos embolamos nosso plano. Mas Deus é fiel e Ele te ama. Sabe por que eu te convido a tirar a harpa do salgueiro? Porque se você estiver nesse momento, é nesse momento que Deus está colocando em evidência o plano que Ele tem para a sua vida. A sua história não acaba aqui. Os projetos de Deus para a sua vida não fracassaram. Vai acontecer. Vai se cumprir. Feche os seus olhos nesse momento. Maravilhoso, soberano, grande e poderoso Deus. O Deus em cuja presença. Deus que verdadeiramente tem cuidado de nós. Deus fiel, o amigo, qual o apóstolo disse que nós podemos clamar, meu Pai. Olha para nós, ó Pai, nessa manhã. Olha para esse irmão, essa irmã, Deus, que estava pensando em pendurar as harpas. Olha, Senhor, para esse que pensava em abandonar a fé. Olha para esse que pensava que a enfermidade havia dado um fim aos seus planos. O Senhor é aquele que levanta o homem do pó. O Senhor é aquele que nos tirou do meio de um lamaçal, de um charco de lodo e nos colocou em um lugar seguro. O Senhor é aquele que começou a boa obra e o Senhor é aquele que também a cumprirá. Por isso eu te peço, Deus, fortaleça esse irmão. Oh Deus, fortaleça essa irmã, Pai. Aonde houver, Senhor, um coração fracassado aqui nessa manhã, a palavra foi escrita, a palavra foi datada, e ela é infalível. Bem sei eu o pensamento que tem a vosso respeito. Nós não sabemos o que pensamos. Nós não sabemos o que faremos. Nós temos medo do amanhã. O amanhã é desconhecido. Mas o Senhor é um Deus soberano que sabe de todas as coisas. O Senhor sabe como foi no passado. O Senhor sabe o que se procede do presente. E o Senhor sabe do nosso futuro. Por isso, Deus, alegra esse coração. Que a palavra do profeta, ela vem como remédio nessa alma ferida. Que a palavra do profeta, ela venha trazer esperança a esse coração contrito. Que a palavra do profeta, ela venha trazer um rumo, um norte, um caminho a seguir nessa jornada, ó Deus.
Mas não deixe, ó Deus, os seus servos desamparados. Não deixe os seus servos, ó Pai, em luto. Mas que possamos cultuar, erguer a bandeira da vitória. Que possamos sacudir a poeira. Porque a caminhada ainda é longa, ó Deus querido. Alegra esse coraçãozinho. Cura essa ferida, ó Pai. Tudo isso para a glorificação e exaltação do Teu santo nome.